toda hora isso muda, gente. Não é papo de psicólogo, eu só quero entender. Se um grande amor termina, a gente se preocupa em saber por quê. O que é que deu errado? Onde que desandou? Pra onde foi a alma e a alegria de nosso amor? Não é nenhuma análise, é só um apelo de quem viveu de perto a dor. A gente sofre, a gente Oi, Bia, tudo bem? não resolve, só complica. Mabinha vai participar. Tô vendo se ela já chegou. Desespera, e o coração não espera. Se a gente vai ficar maluco por amor, é bem melhor que seja dois, pois sendo só é bem pior. Tudo bem, amor? Deita, pensa no amanhã. Hoje a gente vai falar do Geraldo Sala de Estar. Deixa eu falar com o Mábia. Pensa, se deita em meu divã. Mas não é papo de psicólogo, não. Eu vou começar a falar sem ela. Se um grande amor termina, a gente se Fiquei conversando com uma amiga. Ai, só eu. onde que desandou? Pra onde foi a alma e a alegria daquele amor? Não é nenhuma análise, é só um apelo de quem viveu de perto a dor. A gente sofre, a gente explica. Eu vou dar um stop, calma aí. Tem que achar minha música, pronto. Oi, tudo bem? Hoje a nossa live é sobre o geralzão. A gente vai fazer um tour geral por sala de estar, que a gente falou nos outros dias. A Mabi ainda não apareceu, daqui a pouco ela aparece. Ela estava tendo problema na internet. De repente ela não consegue. Então a gente vai adiantando um pouco, tem bastante slide. Aí a gente consegue falar um pouquinho. O que acontece? A gente falou na primeira aula de parede. Na segunda aula a gente falou de... Primeiro foi parede, na segunda foi sofá. Na terceira a gente falou de tapete. Ontem a gente falou de poltrona. A gente já pegou um pupurrizinho, assim, um pouquinho de cada pra gente ir incorporando. Hoje a gente vai falar de um pouquinho de... Agora a gente vai falar do conjunto, tá? Como você pode dar uma olhada nessa foto, a gente vê que a parede tem pintura, tem tijolinho, porque se você der uma olhada nesse pilar, ele tá todo revestido com algum tipo de tijolinho, pintado de branco, ou é algum tipo de pastilha. Como eu sempre falo com vocês, na decoração é aquela mistura. É mistura de textura, mistura de cores, você cria uma paleta de cor. E essa paleta de cor você pode colocar uns destaques propositais para ficar mais interessante, para dar uma quebrada, para não ficar monótono. Porque às vezes você faz uma paleta toda no tom de cinza, que nem essa daí. Mas aí você tem várias texturas diferentes que você vê nas almofadas, no tecido, no tapete. Só dos cinzas você tem 3 texturas distintas. Eles usaram muito... É uma mistura meio que industrial com contemporâneo. Industrial mais porque agora, toda vez que você coloca metal com madeira, mostra algum tipo de... Junior... Na hora que você coloca algum tipo de material mais bruto, que nem o tijolinho, que tá pintado, mas tá com um tijolinho ali, isso vai dando aquele ar mais industrial, tá? É bem bacana porque todas essas texturas vão incorporando o ambiente. Por exemplo, quando você olha, como esse sofá ele é afastado, você tem um corredor entre o sofá e a parede nos fundos, eles fizeram uma estante de livros. E aí você... Exatamente, urbano. E aí eles colocaram uma estante de livro, então assim, aquela parede que poderia ser uma chapa branca, você tem uma divisão de um pilar que às vezes pode estar num lugar que é meio incomodativo, mas eles jogaram para um lado
a estante pro outro. Eu acho que é um quadro, tá, gente? Ou é uma janela. Daqui, como a minha imagem tá exatamente em cima daquele pedaço, eu não consigo, eu sei que tem alguma coisa ali, mas eu não me lembro e a foto eu já fiz há alguns dias, então eu não lembro de quase todas as fotos, não. Então você vai tendo umas misturas, umas texturas e sempre um dos truques de decoração, por exemplo, eu tenho uma decoração toda branca, eu coloco itens madeirados e eu coloco umas flores, fica lindo, entendeu? Porque a flor traz dá uma quebrada no ambiente para uma coisa mais natural, remetendo à área externa. Você tem a madeira que vai dar aquela aconchegada que só a madeira praticamente faz. Um tapete de sisal também faz isso. Então você vai fazendo uma brincadeira de colocar itens que são mais certeiros, vamos dizer assim, que uma flor com um vaso bacana, uma madeira, se você coloca madeira, flor e você for colocar o resto, você vai fazendo tecidos e texturas diferentes, você vai casar de uma forma perfeita. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente tem um sofá, você vai comprar sofá, às vezes o sofá vem com um kit de almofada, não é? Você compra e aquela chuva, porque o kit de almofada que vem é no mesmo tecido do sofá. Então você coloca aquele bando de almofada daquela mesma cor, fica uma coisa monótona, entendeu? Se você pega e manda forrar algumas e coloca umas outras para misturar, você vai criando texturas diferentes. E o sofá é uma massa muito grande na sala. Normalmente as duas massas maiores na sala são o quê? Uma mantinha também, dá um charme danado no sofá. A Bia tá dando dicas, a Bia também, ó, arquiteta de mão cheia. Então, o que que acontece? As duas peças maiores da sala são tapete e sofá. Sendo que o tapete, é como se o tapete estivesse marcando um espaço. Quando você tem uma sala de jantar integrada com a sala de estar, o tapete ele acaba diferenciando um ambiente do outro e ele dá um charme a mais. Entendeu? Então, na hora que você coloca o tapete, você tem um sofazão com uma mantinha, umas almofadas com tecidos diferentes do tecido do sofá, você já criou várias texturas com um tapete, algumas almofadas e o sofá. Entendeu? Aí você já tem, assim, um espaço que já tá ficando aconchegante. Aí você coloca uma mesinha de canto com uma flor, pega um vaso de flor alta. Eu já postei, tem no meu feed, várias plantas que são boas para área interna, tá? Uma até que, se eu não me engano, que tá falando lá, é samambaia. A única coisa que você tem que tomar cuidado com samambaia é que a samambaia, ela tem que ficar no máximo a 3 metros da janela, tá? E ela não pode ficar mais alta que a janela. Eu adoro, tem foto deles, eu mostrei no dia do sofá, aqueles sofás que se você souber o nome, que eu nunca me lembro o nome daquele sofá, que tem aquele puff solto de encosto. Sabe qual é, ô Bia? Se quiser, você pode participar, eu te coloco aí. O sofá, aquele sofá com um encosto solto, que é pesado, que você pode fazer ambiente dos dois lados dele. Esse sofá é que eu nunca lembro o nome dele. Você sabe do qual que eu tô falando? Não sabe? Não, deixa eu... vou tentar pegar uma imagem rapidinho enquanto a gente fala. Então, o que que acontece? Eu acho eles super legais, eles têm cara de puff. Eles parecem uns pufões, eles são bem bacanas. Então, o que que acontece? Nessas questões de sala, quando você vai aplicando textura, falando desse caso, na hora que você vai aplicando a textura, você vai casando uma coisa na outra e vai criando um ambiente bacana. Eu vou pegar outra, eu peguei vários exemplos, porque assim a gente sempre palpita. Por exemplo, na foto anterior a gente tinha uma estante atrás, esse sofá já tá encostado na parede. Eu também não lembro, menina, esse sofá tá super na moda e ele ganhou a minha enquete.
Um deles, que agora tem alguns que são frisados também, bem bonito. Mas eu não lembro o nome daquele sofá, gente. E ontem eu tava pesquisando o nome dele, tá? Mas é porque o nome dele é diferente, não fixou. Nesse modelo dessa sala, na outra tinha uma estante porque ela não estava afastada, né? Então você consegue ter um corredor ali atrás. Nesse caso, você tem o sofá encostado na parede, que é o tipo mais comum. A gente tem que pensar que na hora de falar, eu vou mostrar opções, eu sempre mostro opções de diversos tipos. Mas o mais comum, hoje em dia, é você ter sala, que a sala é meio corredor, então você vai ter um espaço estreito. Então, raramente você vai conseguir colocar um sofá com um espaço de circulação atrás dele. Quando dá para fazer isso, ótimo. Quando não dá, encosta na parede que você vai conseguir resolver também. O que acontece? Nessa daí tem uma sacada que eu acho linda. A mesa de centro, se vocês observarem, é um pedaço de tronco. Eles só pegaram uma espessura da madeira e colocaram uma estrutura metálica, tá? Dá aquele ar urbano. Colocaram os quadros na parede. Os quadros eu sempre gosto que eles ocupem quase que a largura do sofá, entendeu? Pode ser quase ou isso. Quando é um quadro só, o que eu faço? Ou eu coloco ele de lado do sofá, tá? Se for em pé, porque se deitado... Eu já coloquei deitado também, ficou bom. Você joga ele pro lado. Agora, centralizar um sofá em pé, um quadro em pé, que não é muito grande, eu acho que fica meio estranho. Ele não fica encaixado direito. Na hora que você joga ele para um lado, fica super legal, fica bacana, entrosa legal no ambiente e você tira um pouco a sincronia do espaço. Exatamente. Ela é muito bonita. Eu adoro essas mesas que você usa material que usa tronco. Às vezes você usa um pedaço de tronco mesmo. Aqui em casa é cheio disso. Se eu fosse fazer um tour pela casa, o problema é que de noite não dá pra enxergar nada direito. É casa de madeira. Então, os troncos valorizam a beça. Eu acho que eu tenho aqui algumas opções que tem esses tronquinhos de mesa de canto. Você vê, por exemplo, que eles colocaram uma luminária que eu adoro. Ela se move, então se a pessoa estiver lendo, você empurra ela para o lado onde você quiser. E ela vai fazendo... não é nada meu, gente, é tudo do Pinterest. Eu gosto de pegar do Pinterest, tá? Na hora de fazer essas lives, eu gosto de pegar a imagem de lá, porque a maioria das pessoas, elas ficam pesquisando lá. E às vezes eles colocam algumas coisas que são bem... Eu até já... bem conceituais. Uma coisa conceitual não necessariamente funciona. Por exemplo, para eu fazer uma live de cores, eu uso algumas imagens mais conceituais. Que aí o cara pinta até ele faz uma cozinha rosa e até o copo é rosa no mesmo tom. Eles pintam tudo na mesma cor. Então, assim, quando eu vou falar de alguma coisa que é relacionada à cor ou alguma coisa do conceito que eu quero, que já joga mais pro exagero, mas isso daí eu também não gosto. Só que... Só que você, na hora de falar desse tipo de coisa, eu pego, às vezes, um contraste pra falar, olha só, isso daqui é legal, mas isso daqui, gente... Não, isso daqui é de mostra de decoração, isso daqui não é ambiente de dia a dia. Se você morar numa caixa rosa dessa, não vai dar certo, entendeu? Eu gosto de pegar as imagens do Pinterest pra isso, só pra pessoa pensar, porque às vezes, você já deve ter passado por isso, né, Bia? Às vezes o cliente fica passeando pelo Pinterest e aí ele te mostra várias coisas. Olha que lindo! Aí você olha e fala assim, tudo bem, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso daqui não dá. Porque tem coisa que não funciona, entendeu? É lindo, mas é conceitual, é casar cor, entendeu? Casar cor tem várias coisas que funcionam. Agora, tem coisa que não funciona, entendeu? No dia a dia, eu vou passar para uma outra foto. Mas fica bonito. E também é difícil de errar assim, né? Esse ambiente aí, eu acho, assim, eu adoro, tá?
Eu vou te falar que eu não gosto não sou muito chegada a lustre de cristal. E eu acho que que ele não... Posso dar minha opinião? Eu acho que ele não combina com o resto, mas tudo bem. O que que acontece? Esse sofá, ele é lindo. Eu adoro esses cachepôs que são de cerâmica vitrificada. Eu acho maravilhosos. E eles dão uma alegria danada no ambiente. O ambiente é super neutro. A paleta, a Bia deve ter adorado, porque a Bia gosta de paleta neutra. E ele tem um ambiente cheio de textura. O piso tem um tom, meu tom preferido de madeirado, que é esse tipo de cor que eu gosto dela mais clarinha, mas se você vai fazer um ambiente que é mais masculino, aí fica... eu gosto, mas eu não gostei dele com preto. Eu não sei, eu acho que ou ele é todo preto ou ele é todo de cristal. Isso daí é problema meu. Eu não gosto quando... Ou então é aquele todo colorido, sabe aquele candelabro que é todo colorido? Aí eu já gosto, entendeu? Eu só não gosto de quando faz essa mistura. Eu acho que ele fica impactando demais. Um ambiente, se fosse um ambiente mais... A impressão que eu tenho é que ele tá grande demais pra sala. Não sei, é minha opinião. Eu gosto, no geral, eu gosto de tudo. Eu só acho que ele tá destacado demais, tá? E você vê que todos os revestimentos, olha, você tem três materiais de almofadas diferentes, porque tem as de assento e mais duas listradinhas. A poltrona é uma poltrona de madeira que eu sou apaixonada com essas poltronas de madeira torneada. São lindas. Mesa de centro com um pouquinho... Porque às vezes a pessoa quer colocar na mesa de centro quase que um mundo de decoração, tudo concentrado em um lugar só. E o ideal não é isso. O ideal é você não colocar em nenhum lugar um monte de decoração. Se você coloca um item aqui e outro ali, vai ficar mais bonito, vai ficar mais limpo. Porque senão começa a parecer decoração inglesa, que começa a carregar demais. Nada contra ela, mas eu, por exemplo, se fosse pra mim, eu não ia conseguir. Aqui é um cantinho da sala de estar, tá vendo? Eu gostei por causa da poltrona, gente. Porque ontem eu mostrei poltrona. Aí eu falei, vou colocar poltrona de novo. É porque essa poltrona é bem legal e eles colocaram almofadinha. Porque tem poltrona que não tem nem acolchoado no assento. Elas são lindas. Tem gente que fala assim, ai, mas não vai ser confortável. Eu falei, cara, coloca uma almofadinha ali se você quiser, se você achar que é desconfortável, você coloca, se não, você tira, entendeu? Eu, por exemplo, na maioria das vezes eu fico sem almofada. Eu gosto de almofada pra colocar aqui, ó. Eu pego a almofada e abraço. Não é? Ah, exatamente, showroom de mistura, exatamente. Então, tem que tomar cuidado. Normalmente, a gente tem que tomar cuidado com o excesso. E ali, ó, Bia, o showroom de texturas. A gente sempre tem que tomar cuidado com o excesso e porque existe tem um arquiteto, tinha, né, ele já faleceu, que ele falava menos é mais. Só que, às vezes, o menos fica menos demais. Então, fica uma coisa mais... muito impessoal. Então, eu acho que na hora que você tem um espaço que você olha que ele tá muito impessoal, o que eu vou fazer? Coloco uma planta, coloco uma almofadinha. Agora, ali tem 10 tipos diferentes de almofada. Eu peguei uma de cada que eu gostei na loja, coloquei todas aqui. E a mantinha que dá um charme, entendeu? Mas você sempre tem que tomar esse tipo de cuidado, porque, olha, tem almofada até no chão. Podem ter deixado cair de propósito, gente, mas a questão não é essa. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de tecidos diferentes, mais a manta e o sofá, só no sofá. Eu acho que o limite são 3. A mantinha sempre dá charme. E tem cada manta mais linda que a outra. Entendeu? A manta dá um charme. As almofadas também. Mas eu acho que eu tenho um limite de textura diferente para almofada. Eu acho que 3 tipos diferentes de textura tá bom. Assim, 10 tipos eu acho exagero. Entendeu? Porque aí... Mas o ambiente, no geral, tá todo bonito. Eu gosto. O tapete é bacana, é cru. Tem cara de Max Tricot. Fica bonito.
Esse tapete... Oi, Mileninha! Esse tapete cru tem cara de feito à mão, tá? Com tecido natural. Esse sofá é daqueles me joga, não é? É bem me joga. E você tem o que eu falei, aquele sofá, aquele quadro que, como é um quadro vertical e o que você faz? Você descentraliza ele, que na hora que você coloca ele pro cantinho, ele não fica perdido. Quando você coloca um quadro só desse vertical no meio do sofá, a impressão que você tem é que tá faltando mais dois. Entendeu? Na hora que você coloca ele para um canto, pronto, casou, fica bonito. E eles ainda conseguiram colocar um aparador, alguma coisa atrás, e aí ainda colocaram uns vasos bonitos com uns galhos. Tá super na moda esse galho com algodão, que me parece ser exatamente o mais do canto. Você vai para a loja de decoração, sempre tem uma pilha de galho de algodão. Eu acho que, assim, a única coisa nesse ambiente que eu acho que ficou exagerado foi a quantidade de texturas da almofada. De resto, eu acho que ficou tudo bom. Eles colocaram essa escultura meio árvore de madeira. Na verdade, eu acho que é alguma coisa trançada. Ficou bacana pra caramba. As cores todas são legais. Ele fez uma escala de cinza, jogou um cru e rosa. Ficou bacana pra caramba. Essa daqui já é tipo escala de pretos e cinza, escala de cinza, né? É um tipo que eu gosto. Eles não usaram uma mantinha, eles pegaram um pelão e colocaram ali, tá? Mas você vê que eles têm pouca... São 3 tipos de almofada diferentes e essa bolinha aí perdidinha aí no canto. Eu acho que ficou ótimo. Esse modelo de sofá é o modelo Se Joga. Eles usaram uma paleta super neutra e quebraram a paleta, que poderia ser uma paleta fria, porque o cinza, ele é um neutro frio, né? Você poderia ter um neutro quente, como um bege. Bege, gente, eu pelo menos sou muito cuidado com bege. Eu uso um cinza bege, mas eu não uso bege porque bege eu não gosto. São poucos os tons de bege que eu gosto. Mas a escala cinza, ela sempre puxa para uma coisa mais fria. Então, quando você joga uma madeira, você coloca uma flor, que você pode ver que tem aí, pronto, o ambiente ficou todo aconchegante. Deixa eu dar uma lida rapidinho. As texturas passam... Exatamente, você tem que... A textura tem que ter um contraste. Aqui você consegue ainda ter um contraste, porque ele colocou... O sofá tem um tom de cinza mais escuro, mas você tem um branco, um cinza mais clarinho. Esse pelão que tem 2 cores bem contrastantes e ele tem madeira. Uma coisa que eu achei interessante nesse foi... Eles colocaram os quadros de ladinho, que nem eu falei. Normalmente, eu coloco um afastamento de uns 5 centímetros no mínimo entre os quadros. Depende do tamanho do quadro. Eu vou fazer aula de quadro, vai ser pro pessoal que tá no Telegram, porque eu vou colocar 3 aulas extras no Telegram, no grupo. Que é quadro, cortina e iluminação de sala de estar. Aí, eles fizeram o quê? Colocaram os quadros quase coladinhos. Deve ter 1 centímetro, 2 afastados um do outro, mas ficou parece até que tem uma prateleirinha e eles estão encostados, né? Ficou muito bacana e tudo no tom de preto, branco e cinza. Eles colocaram essa paleta, a única coisa que tem de diferente é a madeira e o verde. Foi aquilo que eu falei. Quando você coloca madeira e coloca verde, coloca planta, elas dão o aconchego que um ambiente frio precisa. Se você tiver um ambiente todo branco, na hora que você colocar a madeira e a planta, vai ficar mais aconchegante. Eu vou por aqui. Já foi, pronto. Esse modelo tem 2 mantinhas, uma em cada braço, tá vendo? Você tem uma quantidade de textura de almofada razoável, mas ainda não chega a ficar over. A paleta deles é bem mais neutra, é cru e cinza. A única coisa que tá destacando mais forte é a almofadinha daquela cadeira de vovó. E eles criaram vários ambientezinhos, entendeu? Esse que é um dos truques. É de pompom, né? Pompom, também adoro pompom, bolinha. Eu tenho problema com bolinha e xadrez.
Mas pompom também é uma graça. Eles colocaram um quadro sutilmente encostado no chão, como se fosse assim... Ah, eu esqueci de colocar, eu não tive tempo ainda. Tá? Então você olha, e como tem muito material natural, você vê que é algodão, é linho, é tudo muito natural. Você tem a sensação de que tá mais rústico. O tapete é aquele tapete felpudo, só que ele é na cor cru. Cru. E tem uma chaise, né? Porque a mantinha tá em cima da chaise do sofá. Eu acho que assim, a paleta dele tá super neutra. Eles têm as mesinhas de centro, elas são de pedra, mas por mais que seja um mármore branco, ela tem ainda o metal do pé e ela tem os vasinhos, os enfeites. Eles vão integrando as texturas e os ambientes. E essa sala, para mim, assim, é aquela sala que você chega e se sente em paz, entendeu? Super aconchegante. Eu acho isso muito bacana. Eu gosto da cinza também, tá, gente? Ó, outra. Também parecida com aquela paleta. Eles também estão com texturas bastante cruas, entendeu? Colocaram um mini aparadorzinho num canto do lado da janela. Eu nem tô comentando das cortinas, essa daí é de varão. Deixa eu dar um mudo no meu telefone, que na hora que ele começa a apitar, ele não para. E tá super na moda essas mesas de estrutura metálica com tampo de madeira. Eu sou uma que adora esse tipo. Essa cadeira tá muito bacana, de palha, não é? Ela deu um toque maravilhoso na sala, porque ela remete ainda a uma coisa mais natural, ainda mais poderosa. Não dá pra ver direito. Ah, tá. É porque se você quiser, eu te mostro a foto depois inteira. É porque como a live é vertical, eu sempre fico prejudicada com as imagens. Na hora de fazer as imagens, eu nunca consigo enquadrar sempre perfeitamente. Então você vê que o tapete tá enquadrado direitinho, ele passa para dentro do sofá um pouco, entendeu? De dentro do sofá, quanto mais para dentro, na hora que você entrou no sofá com ele um pouquinho, você já começou a ter uns tapetes de tamanho certo. E aí você pode até atravessar, fica uma área maior, mas para atravessar você tem que ter uma sala muito grande. Como eu tinha falado isso, acho que anteontem. E você vê que tem todo um casamento. E um espelho num cantinho também fica sensacional. Essa daqui já vai ficando mais um natural, mais com toques, que nem essa almofada mostarda que dá uma estacada, assim. Você tem uma mesinha que parece estar meio dourada. E aí um toque aqui de dourado no lustre, que eu acho super legal. Eu tenho problema, eu fico falando do meu lado faxineiro. Meu lado faxineiro só pensa nas teias de aranha, mas eu acho esse tipo de lustre lindo. Eles colocaram vários toques. Leia, minha cliente maravilhosa, saudade. O que acontece? Na hora que o que eles fizeram? Uma pessoa que gosta de dourado, porque você vê aqui, eles colocaram um pendente pendurado na parede douradinho, com o soquete dourado. A mesinha tá dourada, o pendente em cima da mesa é dourado. E eles têm palha, eles colocaram até o vaso de planta tá em cima, dentro de um cesto de palha, me parece. Ficou com texturas, eles colocaram texturas naturais em uma paleta neutra e fez esse ambiente super aconchegante. O que eu não gosto do tapete? O tapete não tá no tamanho correto. Eu acho que assim, eu adoro um tapete. Eu vou te dar um exemplo meu, tá? Vamos dizer que um cliente meu, a gente tem um tapete pequeno e eu acho esse tapete lindo, maravilhoso e quero ele para minha sala. Eu ia fazer uma coisa que anda super na moda e que, se você souber fazer, fica bacana. Eu colocaria um tapete do tamanho correto
e colocaria esse tapete em cima num cantinho, fazendo um canto charmoso. No canto em cima do próprio tapete, tá? Em cima do tapete grande. É uma sobreposição de tapetes. Que assim eu tenho aquele que é o meu xodozinho de tapete, que às vezes a pessoa faz uma viagem pra Conchinchina, traz um tapete, não vai trazer um tapete de 3 por 2,5. Então ela traz um tapete menor e quer usar o tapete, entendeu? E aí eu faria isso, eu colocaria o tapete em cima de um outro no tamanho certo, que eu crio um pedacinho de charme ali, entendeu? Às vezes você pode colocar esse tapete menor até pulando um pouco para fora do tapete maior, coloca a poltrona em cima, dá para fazer várias coisas legais. E é aquilo, quando você coloca uma planta e madeira, material natural, tipo palha, madeira, o ambiente cria outra vida, ele ganha vida. Esse já tá no escurinho do cinema. Por que que eu coloquei esse? Eu sempre falo com vocês, o que que acontece? Luz em casa amarela. Não tô falando para ser âmbar. Âmbar é aquela amarela. Você pode até ter uma âmbar para você criar um clima romântico. Em algum momento você faz coloca, por exemplo, na sanca de gesso, na sanca ou na sanca invertida, em algum detalhe de gesso, de rasgo, você coloca a instalação 2 fitas de LED. Uma âmbar e uma branco quente. Branco quente, na verdade, assim, é de 2700K. Ela é amarelada que nem tá essa na foto, tá? Ela é nesse tipo, então ela dá essa cara de aconchego. Tá escuro, porque se você olhar o lustre, por exemplo, em cima da sala, não tá aceso. Ele só tá aceso o abajurzinho no canto. Já iluminou o suficiente, tem um abajurzinho aqui na ponta também, que tem uma fibra tem algum tipo de fibra natural também parecendo, porque ele é todo trançadinho. Você consegue ter umas soluções que fazem ficar aconchegante. Por exemplo, quando você compra um apartamento, hoje, graças a Deus, a maioria tem gesso no teto. Então você consegue deslocar para o lugar correto. Mas raramente a iluminação, você olha, ela tá no centro do cômodo. O centro do cômodo raramente vai ser aquele centro. Primeiro, iluminação geral não é uma iluminação eficiente. Porque a iluminação, se você ilumina no lugar correto, você vai conseguir fazer uma iluminação inteligente e não vai precisar ter uma luz geral, porque não serve para nada. Entendeu? É que nem iluminar corredor. Normalmente, antigamente, como que a gente aprendia a fazer iluminação? A gente colocava, se for coisa de construtora, é no centro. Na hora que você coloca um armário, pronto, fugiu do centro, tua lâmpada já tá torta, né? Esse é lindo, tá uma graça. Esse tapetinho também, estilo antigo, ficou show de bola. Ele tá cravado no tamanho certo, tá? Porque porque assim, você tá no limite, ele não tá menor que o sofá ainda. Então ele coube bacana. E ele dá uma quebrada nessa modernidade, né? Então, na hora de fazer a iluminação, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque a iluminação pode ficar super perfeita, entendeu? Só que iluminando alguma coisa. Ela pode dar um charme num quadro, ela pode dar um charme em alguma coisa que você tem na sua mesa de canto, você tem um espaço que você vai ler, isso, aquilo, você tem uma luz ali direcionada. O meu eletricista, que adora meus projetos de iluminação, acabou de entrar. Ele na hora que ele veio o projeto de iluminação, ele fez: ai, meu Deus, é a Júlia. Então, você consegue fazer uma iluminação que vai ficando tudo casadinho, entendeu? É só planejar. Esse ambiente, ele tá sensacional. Ele de dia, escala de cinza, entendeu? Tem uma mantinha peluda num canto, umas almofadinhas jogadas aqui e ali, um tapete bacana, uma mesa diferentona de centro que ficou bem legal para fazer apoio. Sempre tem planta. Quando você olha um ambiente, ele tem uma planta, já deu um charme a mais. Eu nunca vi uma folha fazer tanto efeito. Essa daqui.
Eu não sei vocês, gente, mas até hoje eu sempre sonhei em morar. Você via aqueles filmes americanos que as crianças tinham um quarto no sótão? Eu sempre quis morar no sótão. Eu acho lindo o teto, você ficar olhando aquele teto inclinado. Graças a Deus aqui em casa tem, porque aí eu mato um pouco da minha vontade. Só que é na sala. No meu quarto não tem, dá vontade de subir e inclinar. Mas o quarto já é alto pra caraca. E o que acontece? Primeiro, essas travessas de madeira da treliça, toda bruta, é lindo, maravilhoso. Essas janelas aí, sensacionais. Você tem um sofá que é super clean, entendeu? Colocaram umas almofadas, tá faltando só uma mantinha. Por quê? Colocaram a mantinha nesse balanço. Ai, derrubei a mesa quase. Tem aquele balanço que você só tá conseguindo ver ele de ladinho, infelizmente não coube todo na foto. Neguinha chegou. Não coube na foto o balanço inteiro. Esse balanço, ele tá com 2 mantas e uma almofadinha. Eles colocaram um varal marroquino ali de iluminação, que sempre dá um charme de noite na hora que você acende aquelas bolinhas de luz. Fica parecendo que você tá na varanda, entendeu? Eu acho muito bacana. Dá a entrada aí que eu te acesso. Então, e tem um tapete, se vocês prestarem atenção, vários dos ambientes que eu tô mostrando, muitos são bem naturais, sabe? Boa noite, Mabinha. E eles estão com muita coisa natural. Você olha, é tecido de algodão, linho, você tem esse crochêzão aí nesse balanço que é todo de palha. Todos eles estão bastante assim. Normalmente o ambiente, quando ele tem muita coisa natural, ele mais te abraça, entendeu? A sensação que você tem é que você tá num ambiente que é super aconchegante, mas é exatamente porque tudo que remete à natureza faz você se sentir mais à vontade, entendeu? Sempre vai te fazer se sentir mais à vontade quando você tá com um ambiente que porque as pessoas você pode até ser urbano, mas você originalmente era do mato. Então, o que acontece? Isso daí até hoje, nosso lado primitivo fica chamando a gente pro mato, nem que seja um mato dentro de casa. Entendeu? Eu vou mostrar outro também bruto. Tá vendo? O teto, a treliça toda exposta, são coisas que fazem um charme. Parede toda de cimento queimado. Cimento queimado ganhou, assim, disparado em todo mundo adora um cimento queimado. Por que isso? Porque as pessoas gostam de coisa mais rústica. O cimento queimado, ele remete a uma coisa mais rústica, ao mesmo tempo a uma coisa mais industrial. Porque normalmente, quando você tá numa fábrica, em alguma coisa assim, em algum ambiente assim, o acabamento é mais rústico. Porque eles não vão ficar fazendo o fino em um ambiente de fabril, entendeu? Só se for um ambiente fabril de farmácia, de alguns itens, assim, você vai ter, tá? Esse daqui, especialmente, eu acho que é mais natural do que todos os outros. Porque você vê que é aquele algodãozão cru nos sofás. Esse daí é sofá tipo pufão, tá? Esse sofá é aquele que eu mostrei na aula de sofá, que tem um encosto pesado que você anda com ele. E eles usaram as almofadas que vieram no sofá, só que eles fizeram uma troca e colocaram algumas almofadinhas extras. E aí isso fez quebrar a monotonia. E você vê que eles usaram muita coisa natural. Porque o tapete, que pra mim tá errado, tapete que pra mim tá no tamanho errado, tá? Eu acho que o tapete tem que fazer a moldura do ambiente e não da mesa. Se eu quisesse destacar só a mesa, você tá numa sala, você vai destacar só a mesa de centro? Destaca tudo, gente. O sofá vai fazer você destacar esse espaço, entendeu? Você tem parede de cimento queimado, chão de cimento queimado, ali o tapete integra tudo. E você vê que é tudo com um ambiente bem rústico. Eu acho super bacana,
tá? E ele vai casando uma coisa na outra. Você sempre consegue ter ideias buscando no dia a dia. Você olha para um ambiente desse, o ambiente, como tem muita coisa natural e muita madeira, a impressão que você tem é que é um ambiente mais acolhedor, mais quentinho, ainda mais com esse tapetão de pelo, tá? Vamos para outro. Esse daqui já é mais modernoso, mais chique. Eu peguei 2 imagens desse ambiente. Essa daqui porque eu adoro esse tipo de visão, quando a pessoa tira de baixo para olhar o detalhe. Por que que eles fizeram isso? Na mesa, na lateral da mesa, é como se fosse uma estantezinha mais baixa que eles usaram para ser a mesa de canto do sofá. E é super bacana, porque às vezes você tira aquela coisa daquela paredinha que o sofá te traz e faz uma decoração ali. Por exemplo, eu vou abrir a porta da casa. Dei de cara com a lateral do sofá? Não, dei de cara com um monte de vasinho bonitinho numa estante. Você vê que eles valorizam luminária. Só aqui eu tô vendo 3. Uma de parede e 2 abajures. E sendo que a de parede é aquela que mexe, tá? Ela normalmente é ideal para leitura, mas você pode simplesmente jogar ela destacada em alguma coisa. Por exemplo, hoje em dia, a Usina Design tem uma luminária, um abajur, que tem de pé alto e pé baixo, tá? Que ela é como é que eu vou dizer? Vamos lá. Ela tem um ferrinho fazendo aqui, um aqui e o bocal simples. Um bocal virado pra cá. Só que ela tem o pé mais comprido, né, na lateral. Esse tipo de luminária, sabe como ela fica legal? Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma luminária, se eu dar vontade de arrastar a minha, é porque essa daqui minha não vai fazer isso, mas você pega um vasinho que você gosta, tá? Aí você tá com um vasinho aqui, você pega uma lumináriazinha dessa e puf, joga ela pra cá. A tua luminária tá em cima da tua mesa de canto e ela vai fazer isso aqui, ó. Eu tô fazendo uma baderna na mesa, tá, gente? É porque a minha luminária é de leitura. Então, ó. Tá vendo? Faz mais ou menos isso aqui. O que que vai acontecer? Só que essa luminária que eu tô falando, você vai colocar uma luz provavelmente mais fraca que essa, porque a minha é pra leitura. Essa que eu tô falando, você pode colocar uma lâmpada mais fraquinha e ela vai só destacar aquilo ali. Então, você tem um abajur simples, que esse abajur é super basicão. Isso é o que eu acho mais bonito nele. Tem ele rosé, preto e prata, se eu não me engano, são só essas 3 coisas. Eu acho que tem branco também. Ele é só como se fosse um ferro dobrado com um bocal. E você joga na mesa, em cima de alguma coisa que você quer destacar, e ele vira sutilmente uma peça de decoração. Você transforma aquele vasinho de flor com o abajur e a luz em cima em uma peça de decoração, entendeu? Vamos dizer, um mini ambiente. Tem ele de pé alto. Aí você, às vezes, pode enfeitar alguma coisa, algum vaso, alguma coisa que tá no chão, entendeu? Você coloca esse abajur de pé alto, que tem esse mesmo modelo, e você faz isso. Aí, nessa foto, você vê o que? A gente tem esse abajur que é todo telado. Quando você tem um abajur todo telado, ele faz esse efeito na parede que é maneiro. Você nem precisou de um papel de parede. Você acendeu a luz, pronto, a sala mudou. Sala antes tinha parede lisa, agora a parede tá toda desenhada. Dá um efeito bacana, entendeu? Então são vários itenzinhos que vão fazendo o ambiente ficar legal. Esse é todo modernoso. Deixa eu pegar uma outra foto dessa sala que eu peguei 2 de propósito. Tá vendo? O tapete é preto, eles fizeram um destaque bem assim, é branco, preto e marrom. Branco, preto e marrom. E na hora de comprar o vaso de vidro, comprou aquele que tem aquela sombra marrom. O espelho, colocaram o espelho de uma posição que vai valorizar uma sacada. Outra sacada que tem eu coloco um espelho, por exemplo, em cima da mesa de canto do sofá. Eu coloco ali em cima um espelho na parede, tá? Ou pode ser aquele altão, que é do chão até uns 1,60 de altura, sei lá. E você fez aquela brincadeira que eu te falei da luminária com vasinho. O que vai acontecer?
Quando você tá com um espelho ali, em cima de uma luz, ele vai dobrar a luz, tá? E ele vai destacar 2 vezes a peça decorativa, a luminária e a luz. Então, você vai ter um espaço de destaque ampliado. Como você tá vendo nessa foto, que você consegue enxergar no espelho o abajur, tá? O abajur vai refletir ali e isso, nesse caso, como o abajur é telado, ele desenha ainda mais a parede. São vários truques. A iluminação é um negócio muito interessante, porque às vezes um abajur como esse tirou a monotonia da sua sala, que era uma parede branco neve sem nada. Entendeu? Por quê? Primeiro ele já tinha desenhado, aí você ainda joga um espelho que reflete ainda mais isso, fica muito bacana. Então, assim, são vários truquezinhos que ao longo... Tá ruim, né? Não, mas pode deixar. Daqui a pouco, outro dia a gente faz uma. Semana que vem na outra, a live vai ser de quarto de casal. Eu tô pensando em fazer depois uma de quarto de bebê. Mas a gente vai programando, porque ainda não tá dando pra eu fazer toda semana live todos os dias. Eu faço uma semana de segunda a sexta, nesse caso foi sábado, porque terça eu não pude entrar. E na semana que vem, vamos dizer que eu tô de folga, porque eu tenho que preparar as coisas pra live da semana que vem. E aí a gente vai... Aí Mábia, que não conseguiu vir hoje, porque a internet dela não tá muito boa, ela entra pra gente na próxima live, na próxima semana que a gente for fazer. Eu tive... Sabe a Chay da poltrona? Também não pôde entrar ontem. Foi ontem. Porque deu um problema na loja, ela ia mostrar as poltronas direto da loja. E teve um problema na loja que o shopping teve que ir fazer uma manutenção de ar-condicionado que começou a vazar no gesso novinho que a gente fez. Aí o shopping tava lá consertando. Aí ela, Júlia, a loja tá Amazônia. Eu falei, não tem problema não, a gente faz outro dia. O que não falta é oportunidade, sempre vai ter lugar pra colocar poltrona, né? E então, eu acho assim, esse ambiente, por exemplo, ele tá super urbano. Eles colocaram itens super legais, uma cor que eu não costumo gostar, mas eles colocaram pouquíssima, então ficou bacana, e eles ainda colocaram uns itens que vão abraçando ela, que é esse marrom da almofada, entendeu? Esse modelo, essa cor aí me lembra... Agora voltou à moda esse veludo verde oliva, voltou decoração verde, né? Sofá verde, poltrona verde. E eu quando olho pra isso, eu me lembro, eu tenho falado muito disso, me lembra muito decoração inglesa. E eu acho a decoração inglesa exagerada. Eles estão fazendo tudo, Genoci, porque foi defeito, o ar-condicionado é do shopping, então eles é que estão consertando. E me pediram nem pra falar com você, só que você entrou na live e eu comentei. Então, o que acontece? Essa decoração de verde, esse marrom, me lembra aquela mobiliário desse tom e aqueles paletós da época que eu acho que eu não era nem nascida. Eu acho que meu pai casou com um terno que... Não, ele foi no casamento de um dos irmãos dele com um terno que era xadrez, horroroso, mas a gente usava muito em festa brega. Que era branco com um xadrez desse tom de marrom, era uma coisa triste. Mas a gente sempre arruma utilidade, então em festa brega a gente usava o terno. Então o que acontece? Essa cor me leva muito para os anos 70, 80, entendeu? A minha ou a tua? Será que é a minha? Mas aí a gente vai melhorando. Eu vou colocar essa live no feed. Aí você dá aquela empurrada que você acompanhou quase tudo. Aí você vai empurrando assim, ó. Pra assistir só pedacinho que tá ficando ruim. Mas as internet, gente, estão ficando uma porcaria. Eu tenho reclamado muito também. Até que hoje eu não tive reclamação, não. Mas eu acho que, Bia, é porque a gente tá ficando muito mais na internet. Eu tô trabalhando direto na internet. Semana passada eu fiquei no Rio, uns dias sem internet. Nossa Senhora, eu tive que pedir um plano extra.
Porque tava uma bosta a internet na casa do Rio. A minha também tá ruim, Janoci? Pra mim parece boa, sabe por quê? Porque eu não consigo carregar essas fotos quando ela tá ruim. Ela fica toda ruinzinha a foto e eu tô conseguindo carregar rapidinho até. Essa daí, eu acho que eu gosto e não gosto dessa decoração. E como eu tô palpitando em todas, eu vou palpitar nessa também. Tá super na moda esse espelho redondo. Eu acho bacana. Também gosto, acho que dá uma quebrada. A gente sempre fica com aquele espelhão gigante quadrado. Eu acho que fica bacana, mas eu acho que a gente tem que saber posicionar. Não acho que esteja bem posicionado. Eu adoro essas prateleirinhas para você apoiar quadro em cima. Aqui, como o ambiente está de cá pra lá, você não consegue ver tudo, você só consegue ver um. Mas o que eu não gosto nele é da paleta de cor. Eu gosto do, sei lá, tem alguma coisa nesse ambiente que não me casa. Eu coloquei ele porque o tapete tá bem posicionado. E eu tô insistindo nisso porque eu fiz a live de tapete, eu fiz a live de sofá, eu fiz a live de almofada e eu peguei ambientes que casassem alguma coisa pra gente comentar e ir fixando na mente essas questões. Esse ambiente tem coisas assim que eu particularmente não aprovo muito, mas eu acho que a cor da parede, se fosse outra, o ambiente seria outro. E essas duas almofadinhas. Tem a mantinha que eu gosto, tem a almofadinha, mas eu não gostei da paleta de cor, tá? Ó, esse daqui eu gostei das cores, eu gostei de tudo. Não é cimento queimado, parede, pintura, tá? Isso daí é porcelanato. Você vê que tá os quadradinhos ali, ó, do revestimento na parede. O porcelanato eu acho lindo e o revestimento de cimento queimado feito na parede direto, que é aquela pintura, eu também acho lindo. Então, acho que vale em todas as opções. Esses abajur, esses pendentes grandões, eu adoro, tá? Se você tem um pendente desse gigantão, tem que posicionar num lado, por exemplo. Aí, colocaram ele, espero que não tenha uma televisão do outro lado, porque a pessoa não deve conseguir enxergar a TV direito por causa dele. Mas ele tá bem aonde eles fizeram um cantinho para ser mesa de centro. E eu achei essa sacada, e um dos motivos de eu ter colocado essa foto foi por isso. Eles fizeram o quê? Eu peguei duas mesinhas pequenas e um cesto de revista, juntei tudo, fiz um cantinho. Eu teria colocado ele num canto do sofá, mas eles fizeram um espaço com várias peças diferentes. E eu acho isso super bacana, porque às vezes você herda aquela mesinha pequena da tia-avó, você tem um monte de peças que às vezes você fala assim, ela não combina. Mas, na verdade, se você misturar, às vezes você pinta e ela já muda de característica. E você consegue aproveitar, entendeu? Ali você tem uma mesinha que foi pintada com certeza de cinza, que é essa que tem um desenho bem orgânico. Tem essa mesinha, tem uma de ferro que é bem modernosa, e esse cesto aramado que eles fizeram de revisteira, é um cesto de lixo. Você usa algumas alternativas que são legais. Eu vou dar um exemplo, eu vou tirar a primeira bagunça para mostrar. Eu tenho... arquiteto é assim, né? O que não falta na minha vida é amostra. Então, eu tenho várias amostras do hexagonal da Atlas. Que é esse daqui, ó. E eu faço eles de porta alguma coisa. Eu coloco o vasinho de planta em cima. Eu coloco uma garrafa de água. Eu coloco eles na mesa. E aí eu coloco algum item em cima dele. Então, por exemplo, a minha mesa de canto, ela é uma quadradinha dessas de ferro com madeira em cima. E aí eu coloco minha garrafinha de água e o meu copo em cima do hexagonal, entendeu? E ele dá um charme, é uma peça, é um revestimento. É que nem a amostra de
A gente tem, às vezes, umas amostras que são pequenininhas. Eu uso elas de porta-copo. Elas são minhas amostras, mas elas também são um porta-copo, entendeu? Porque eu preciso ficar olhando. Se eu for colocar em algum lugar que eu não vejo, eu esqueço que elas existem. Eu tenho esse problema. E eu tenho várias amostras que eu vou pegando porque eu preciso delas. Eu uso muito, eu levo para o cliente, porque a maioria das vezes eu vou ao cliente, nem sempre o cliente vem a mim. Tem muito isso. Às vezes você, dependendo do perfil do cliente, você vai mais a ele do que ele vem a você. Então você fica, eu carrego uma mala cheia de tralha, eu chamo de mini escritório. Eu pego a malinha, puxo e vou pro cliente com uma mala cheia de tralha. Entendeu? E aí isso vai fazendo, resolve meu problema. A minha questão é resolver a situação. Resolvi, tá tudo certo. Então você às vezes pode usar, que nem eu peguei, uma cerâmica para poder fazer de porta-coisinha. Entendeu? Você às vezes tem algum item em casa que você nem pensa. Você acha que não, isso daí não serve para nada. E às vezes você faz uma besteira que nem eu fiz e fica super legal. Dá um charminho na mesa diferente. Entendeu? E aí você tem esses tapetes de pelinho, são os que as pessoas mais gostam. Eu também gosto, eu tenho dois, na verdade, iguais, porque eu queria fazer 5 metros e eu tinha comprado, eu consegui uma super promoção. Aí eu comprei 2 de 2,5 por 3 para fazer o espaço que eu queria. Aí depois é só você costurar com uma linha mais potente, só para eles não soltarem. Como os meus são muito pesadões e grandões, eles nem separam no dia a dia. A de iluminação vai ser no Telegram, Genoci. A de iluminação de sala de estar, né? Parece até que isso daqui é uma outra foto daquela sala que a gente estava nela agora. Tá? Isso daqui é só para você ver o detalhe, que eles fizeram uma moldura na parede de gesso para iluminar num canto e colocaram como se fosse uma parede de papel de parede do porcelanato, que fica diferentão. Eu vou mostrar uma agora para vocês que, assim, eu acho que conceitualmente é interessante. Eu não conseguiria estar nesse ambiente. Tá vendo? É aquela parede toda ferrada. Dá pra vocês verem? É uma parede toda ferrada. A pessoa usou vários itens maneiros. Ou você olha, tá bacana. Mas eu não ia conseguir olhar pra essa parede toda quebrada e não querer consertar. Eu acho que assim, está bem aquela coisa assim. Tô morando numa fábrica abandonada. Entendeu? Ficou lindo o ambiente. Esse sofá é aquele sofá que eu falo que é sofá inglês, tem captonê até na base embaixo. É bonito e eu gostei mais porque ele é cinza. Normalmente eles usam umas cores mais fortes e aí ele fica mais pesado. No cinza ele fica mais leve, é a minha sensação, tá, gente? Esse tapete azul tá no tamanho perfeito e ele é um desenho meio que tradicional, só que tá todo na escala, na escala de azul. Então ele ficou suave, deu um charme a mais. Você vê que é cimentão queimado no chão. Colocaram umas plantinhas. Agora você faz o seguinte, tampa na foto essas plantas. Você vai ver que quando você tampa a planta, perde um pouco a vida. A única coisa que vai ter de vida aí vai ser o tapete azul. Porque a planta aí é uma dos itens principais da decoração, porque ela tá trazendo vida. Como o ambiente tá parece sujo por causa da parede que tá muito desgastada, essa coisa assim, aí fica com essa sensação de que tá muito pesado, né? É um bonito feio. Eu acho assim, é legal, é conceitual. Eu não moraria, mas eu tenho que mostrar porque eu tô mostrando o conceito geral. E usar tamborete para fazer mesinha, que agora estão fazendo até uns tamboretes de louça, eu acho super bacana. Pelo amor de Deus, não senta nele. Eu não sento, porque eu fico com medo de quebrar. Esse daqui é meio estilinho praia. Eu acho super legal esse tipo de sofá, que é com a base toda de madeirinha. E você aproveita, ele coloca um pouco maior para poder já ser uma mesinha de canto. O ambiente só é praticamente branco, cru. E tem umas 2 almofadinhas diferentes. Lembra aquilo que eu falei, o sofá? Se o sofá tivesse todo com almofada crua, ia ser um sofá. Ah, tá, é um sofá.
Quando você coloca duas almofadinhas diferentes, se tivesse uma mantinha, né, Bia? Aí a mantinha jogadinha assim num canto sutilmente, pronto, mais perfeito do que já tá. Eu acho palmeira uma coisa super legal. Eu não sei se essa palmeira é o ideal para ir. Uma palmeira de ráfia, ela não parece ráfia, mas olha na hora de ver planta, dá uma olhada naquelas minhas diquinhas de planta que tem no feed. Uma planta que é boa, que eu acho que assim, tipo, você para matar uma planta dessa, você tem que estar com muita vontade, é jiboia, tá? Porque a jiboia, ela é muito resistente.